Obrigado, Plínio Bortolotti. Já já a gente vai falar mais sobre esse ato de ontem, inclusive a maneira como foi calculada, né, com os diferentes cálculos feitos, a média deles. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre o tarifaço de Donald Trump. Convido você, Plínio, para participar aqui dessa entrevista também. Donald Trump, como você sabe, ameaça taxar a China em mais 50% se o país não voltar atrás na retaliação aos Estados Unidos. Vamos lembrar que 2 dias depois de o presidente dos Estados Unidos ter detalhado seu tarifaço global e anunciado tarifas de 34% sobre todas as importações da China, Pequim reagiu aplicando a mesma taxa aos produtos americanos a partir de quinta-feira, dia 10, logo agora. Logo em seguida, desse anúncio, Donald Trump afirmou que a China havia feito a única coisa que não podia fazer. Hoje veio a reação. Essa sequência de anúncios de aumentos de tarifas tem impactado negativamente as bolsas de valores, com investidores temendo os efeitos econômicos da guerra comercial. Nesta segunda-feira, os mercados globais estão em queda pelo 3º dia consecutivo. Sobre isso, vamos conversar a partir de agora com Vitélio Brustolin, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard. Muito boa noite, professor, e obrigado pela gentileza em atender o nosso convite. Prazer recebê-lo aqui. Professor, Donald Trump diz que as negociações com países que solicitaram reuniões para discutir as tarifas começarão imediatamente. Me parece que tem até 50 países já pedindo, já agendando esses encontros. Mas em rede social, o presidente americano escreveu que os Estados Unidos têm a oportunidade de realizar algo que deveria ter sido feito há décadas atrás, Palavras dele. O recado dado é: seja forte, corajoso e paciente, e grandeza será o resultado. É o que Donald Trump diz, No domingo, ele indicou que não estava preocupado com as perdas de trilhões, me parece quase trilhões de dólares em valor dos mercados acionários ao redor do mundo. Trump pode até não estar preocupado, professor? Mas uns tantos bilionários e mega investidores de Wall Street que o apoiaram estão. E aí eu pergunto para o senhor, Trump só vai afinar se perder completamente a confiança dos líderes empresariais ao redor do mundo? Boa noite, Tardan. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Olha, no primeiro mandato dele, o Trump costumava olhar para o mercado e quando alguma medida anunciada não era bem recebida, ele recuava. Então, a sua pergunta sobre se ele vai recuar quando os bilionários, eles chamam de os 7 magníficos, as 7 grandes empresas dos Estados Unidos que apoiaram o Trump, perderem dinheiro, recuarem, neste mandato parece fazer menos sentido, Tardan, porque dos mais de 5 trilhões de dólares que a Bolsa dos Estados Unidos já perderam, pelo menos 3 trilhões são dessas 7 grandes empresas, inclusive de pessoas que estiveram na sua posse, o Elon Musk, o Jeff Bezos da Amazon, o Mark Zuckerberg da Meta, entre outros. Então, a questão toda é, provavelmente, o que pode influenciar mais o Trump não é o apoio dos magnatas, ou a falta desse apoio. Provavelmente o que pode influenciar são as manifestações nas ruas. Ontem, nos Estados Unidos, milhões de pessoas foram às ruas, porque reunindo todas as cidades com centenas de milhares, a cifra é gigantesca. Eu vi há pouco vocês discutindo os números no Brasil. Nos Estados Unidos foram números gigantescos. O Ted Cruz, por exemplo, que é um político do partido do Trump, republicano, e foi a público dizer que ele teme que nas eleições de midterm, as eleições de meio de mandato, que são em novembro do ano que vem, os republicanos percam não apenas uma casa, como acontece normalmente, um presidente se elege com uma maioria no Senado e na Câmara, e na metade do mandato perde uma das casas. Mas o Ted Cruz está com receio de que os republicanos percam as 2 casas nas eleições do ano que vem. Então, o que pode, e aí para finalizar essa resposta, o que pode frear as ações do Trump é só lá no final do ano que vem uma derrota eleitoral, e é pelo menos isso o que aparenta ser a rigidez da postura dele nesse momento, Tardan.